Graça e paz, meu irmão, minha irmã, vocês que vão nos assistir também no futuro, pelos vídeos que nós disponibilizamos nas nossas mídias sociais. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma oportunidade que temos de nos reunir para louvar esse Deus maravilhoso que nós temos, que tem nos sustentado, que tem cuidado de cada um de nós, que tem nos confortado o coração nos momentos difíceis. Estamos aqui para louvar e adorar esse Deus. Hoje ainda uma noite especial, porque vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, mais um motivo para estarmos aqui com os corações alegres, felizes, ainda que virtualmente, mas reunidos para cultuar o nosso Deus. Vamos orar nesse momento, adorando ao nosso Deus, adorando ao Deus das nossas vidas. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Senhor, como a tua igreja, para louvar o teu santo nome. Estamos reunidos aqui, ó Pai, para te render louvores que o Senhor é digno, ó Pai. E nesse momento colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor nessa noite, que o Senhor aceite a nossa adoração. Pedimos, ó Pai, como de costume, que o Senhor fale aos nossos corações e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós. Que as suas mãos poderosas, ó Pai, as suas mãos que não estão presas nas limitações humanas, possam agora, Pai, tocar a vida de cada irmão, cada irmã que está conosco neste momento, que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que nós possamos ser repletos, ó Pai,
do teu Espírito Santo, que a tua presença constante em nossas vidas venha, Pai, nos trazer a paz que só o Senhor pode dar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e fica conosco nesse culto. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 85, Não a Nós, Senhor. Cante aí na sua casa, louve ao Senhor nessa noite. Louve porque Ele é digno de todo louvor. E é tudo que nós podemos oferecer a Ele, é o nosso louvor. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. Toda honra, toda glória seja ao nome do nosso Deus. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura bíblica, texto que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 16 a 20. Acompanhe conosco a leitura. Efésios, capítulo 1, versículos 16 a 20. Não deixe de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso
que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Olha que palavra maravilhosa, que palavra rica nós temos, irmãos. A sabedoria espiritual e o entendimento para crer em conhecimento dele. Conforme nós falamos na semana passada, é fundamental que a gente possa conhecer a Cristo. É fundamental. E não é somente usar a fé e de forma cega seguir aquilo que é falado. Não, a palavra de Deus ela traz que nós devemos ter a sabedoria espiritual e também o entendimento para que nós possamos crer nele. Não é simplesmente um discurso que nós temos que acreditar, simplesmente acreditando, simplesmente pela fé. É complementar. Além disso, esse texto fala também que os nossos corações, pede para que os nossos corações sejam iluminados para compreender a esperança que nós recebemos. E somente nós, somente quem foi chamado é que tem essa esperança. O mundo não tem essa esperança. Outros não podem oferecer essa mesma esperança para as nossas vidas. Porque essa esperança, ela está firmada em Cristo e nós temos a demonstração da grandeza, do insuperável tamanho do poder de Deus, e é do poder de Deus que vem a nossa esperança. Essa mesma esperança que nasceu quando esse mesmo poder fez com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. A nossa esperança tem que vir do Senhor e somente dele. Somente ele pode nos trazer isso. Então, esse texto é riquíssimo, é maravilhoso. Que nós possamos ter a sabedoria espiritual e o entendimento e buscar sempre conhecer mais e mais de Cristo. Vamos, nesse momento, ter um momento para oração de confissão dos nossos pecados. Teremos um momento de silêncio e logo após eu vou convidar a Aline para que possa quebrar o silêncio com uma oração de confissão dos pecados. Todos nós temos o que confessar, todos nós temos o que apresentar diante do Senhor, porque somos falhos e imperfeitos. Mas temos essa esperança desse texto que lemos. Essa esperança que quem está em Cristo tem, que o poder de Deus ele é tão grande que ele pode perdoar os nossos pecados e ele pode nos manter vivos, nos levar à vida eterna com Cristo Jesus. Vamos então orar em silêncio e depois a Aline quebra o silêncio para a gente. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e misericordioso para conosco, Pai. Queremos, Senhor, neste momento, Senhor, colocar os nossos corações diante de ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores, reconhecendo, Pai, que fazemos coisas que não te agradam, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, não temos feito aquilo que o Senhor nos pede, ó Pai. Mas pedimos perdão, ó Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, te oferecer o perfeito louvor, ó Pai, que possamos, Senhor, te louvar verdadeiramente, ó Pai. Transforma as nossas vidas, perdoa o nosso pecado, Senhor. Queremos estar preparados, ó Pai, para participar da sua mesa, Pai. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui neste culto, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, irmã Aline, por apresentar diante do Senhor os nossos pedidos. Vamos continuar louvando ao Senhor agora. Teremos agora um momento de louvores. Mais uma vez, cante, louve ao Senhor.
honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom. E nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor e agradecer. E um dos motivos pelo qual nós temos que agradecer é pela fidelidade dos irmãos. Todos vocês que têm contribuído com a obra do Senhor, com os seus dízimos, a sua oferta, nós louvamos a Deus pela sua vida. Porque vocês têm sido obedientes, vocês têm sido tocados, e eu tenho certeza que todos temos sido também abençoados. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, e eu tenho certeza que não tem nos faltado nada. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que têm contribuído com a igreja, com o trabalho da obra da casa do Senhor. E nesse momento nós faremos uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas, e eu quero convidar a Tati. Tati, você pode fazer uma oração para a gente? Agradecendo a Deus pelos nossos irmãos, pelos dízimos e ofertas, e também por todos aqueles que têm sido abençoados pelo Senhor, e também para que o Senhor ajude aqueles que têm encontrado dificuldades. Enfim, orar para o Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai,
toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por Tua fidelidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pelos Teus filhos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo Senhor não deixar nada faltar em nossas vidas, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por todos, ó Deus, que contribuem, ó Pai, por todos que são fiéis a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada lar, abençoando cada emprego, abençoando a renda dos seus filhos, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com sabedoria, ó Pai, administrar as nossas rendas, administrar os nossos bens, Senhor. E que tudo que façamos, ó Deus, seja somente para a honra e louvor da Tua glória, Senhor. Te pedimos, ó Deus, também por aqueles, ó Pai, que estão com dificuldades, ó Pai, financeira, por aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor coloque Tua mão protetora, ó Pai, para que eles tenham paciência, ó Deus, e que sabemos que tudo está em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, te louvamos cada vez mais, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Tati. Irmãos, agora nós temos o momento que nós vamos assistir as nossas crianças recitando a palavra do Senhor, um momento que eu gosto muito. Eu falo todo culto isso e não muda. Eu gosto muito desse momento em que as crianças falam os seus versículos. Na sequência, nós vamos cantar mais um hino e depois nós teremos já a palavra. Vamos escutar a palavra do Senhor. Reverendo Newton nos trará hoje a palavra. Então, já volte o seu coração nesse momento, já comece a ouvir a palavra do Senhor. Nós o louvamos até aqui e agora é o momento de Ele falar conosco. Então vamos assistir às nossas crianças e depois cantar mais um louvor a Deus. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm coração sincero. Salmos, capítulo 125, versículo 3. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Lucas 4:7. E toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3:6. Como amavam são os seus tabernáculos. Senhor dos Exércitos, Salmos 84:1. Meu socorro vem do Senhor, que fez céu e a terra. Salmo 121:2. Salmo 121:2. Senhor dos Exércitos, o homem está feliz. Feliz o homem Feliz o homem em onde confia. Salmos Salmos 84:12. 12. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121:2. Amém. Fala se não é muito lindo, meu irmão. Olha como é gostoso ouvir as crianças. Como é gostoso. Mas vamos seguir o nosso culto, vamos louvar a Deus com mais o hino de número 45, súplica de consagração, e na sequência a palavra estará já com o reverendo Newton. Vamos louvar ao Senhor. Meu pecado resgatado foi na
Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vocês já pararam para pensar que nós estamos fazendo história? O que eu quero dizer com isso? Todo esse registro que nós estamos produzindo através das mídias, por conta da situação de pandemia, vai ficar como um legado. Nós não sabemos quanto tempo leva para Jesus voltar. Pode voltar agora, pode voltar daqui a alguns anos, mas o Senhor vai usar, com certeza, esse material, que está estando na internet, ele está no mundo. A gente não tem noção quantas pessoas serão alcançadas por esse culto, por exemplo, por esses louvores, por esses hinos. Eu não sei se é porque eu sou de tradição presbiteriana, mas hino para mim, eu adoro os louvores também, a música eu adoro, mas os hinos me remetem a um tempo muito novo na minha vida, quando eu era criança e louvava ao Senhor. E são mensagens maravilhosas. E nós temos que louvar a Deus, né? Falei pela manhã e quero repetir agora à noite, pela vida da Helena, por esse dom que Deus deu a ela, por essa capacidade que ela tem de conduzir a música e cantar com tanta maestria. Louvado seja Deus pela sua vida, Helena, que Deus continue a usá-la e a abençoá-la e nos abençoar. Esse é ministério que Deus te deu e você tem sido bênção na vida de milhares de pessoas, pode ter certeza disso. Então, como é gostoso louvar o Senhor. E agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar um texto que eu aprecio muito esse texto, eu me delicio nesse texto. Ele é dramático e ao mesmo tempo irônico. Tem umas situações aqui que você dá risada diante da tragédia, mas tem uma mensagem viva, poderosa, e a nossa oração é que a mensagem desse texto possa encontrar guarida no teu coração, possa renovar a tua fé, a tua caminhada com o Senhor. Amém? Nós vamos estudar nesta noite o capítulo 9 do Evangelho de João, a cura de um cego de nascença. Vamos ler o texto, eu vou ler todo o capítulo, é necessário que assim o façamos para poder nos apropriar de todo o conteúdo do mesmo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim. Outros diziam, não, mas apenas parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que me lavei, passei a enxergar.
Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esses? Havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: este é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si. Perguntem a ele. Seus pais disseram isto com medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, porque sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não viram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então, eles o insultaram dizendo: você é discípulo deles, não nós. Nós somos discípulos de Moisés. Mas sabemos que Deus falou a Moisés. Mas nem sabemos de onde esse homem vem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Amém? Texto preciosíssimo. Vamos aqui agora para a nossa meditação. O tema da nossa mensagem é: o pior cego é aquele que acha que pode ver. Esta passagem, como eu disse há pouco, é uma das passagens mais interessantes, na minha opinião. Ela é rica, ela é preciosa, ela tem muito a nos ensinar. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre a declaração de Jesus como eu sou. E aqui, mais uma vez, Jesus se apresenta como eu sou. E ele diz aqui: eu sou a luz do mundo, no versículo de número 5. O eu sou é uma declaração sobre sua divindade. Ego eimi, no grego, que faz alusão à apresentação de Deus para Moisés na sarça, como ele diz: o eu sou te enviou, o Jeová.
É o Deus presente. Jesus se apresenta como o Messias encarnado. Na nossa tradução se perde um pouco o significado, mas no original essa é a ideia. Então, Jesus está o tempo todo se apresentando e se declarando ser o Salvador do mundo, ser o Messias, ser o Redentor de Israel, né? E aqui, mais uma vez, ele se apresenta como aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma. E nessa narrativa aqui, nós temos alguns personagens, né? Nós temos aqui Jesus, nós temos os discípulos, nós temos o cego, nós temos os vizinhos do cego, nós temos os pais do cego e nós temos aqui os líderes religiosos. E nós vamos olhar um pouquinho o posicionamento de cada um deles diante dessa situação. Qual é a situação? Havia um homem que estava cego e vivia de esmolas, né? E o texto diz que Jesus estava caminhando, né? E ele viu. Jesus viu o homem cego de nascença. Ele havia nascido dessa forma. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isso. Jesus está o tempo todo olhando para mim, olhando para você, olhando para nós. No Velho Testamento, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra para ver os filhos dos homens. Então, nada acontece sem que Deus o saiba, sem que Deus veja. Deus acompanha e sabe de todas as coisas. E aqui Jesus, então, viu aquele cego. Mas não foi só Jesus que viu. Os discípulos também viram aquele cego. E a gente percebe aqui atitudes diferentes de um e de outro, né? Jesus olhou para aquele homem com graça e misericórdia, né? Mas os discípulos olharam para aquele homem de uma forma fatalista, né? Como se aquela condição fosse imutável, irreversível, como se fosse algo, um castigo, uma consequência de algo que esse homem tenha feito ou que os seus antepassados possam ter feito. Muita gente acredita nisso, né? Que os infortúnios pelos quais estão passando são consequências de pecados deles ou dos seus antepassados, seus pais ou coisas do gênero. A palavra de Deus não sustenta essa teoria, né? Essa doutrina de que a Bíblia fala que Deus não visita o pecado no filho, tá? Lá em Ezequiel nós temos isso: a alma que pecar, essa morrerá. E os discípulos aqui fazem um questionamento sobre isso. Senhor, quem pecou para que ele ficasse nessa condição? O que ele fez de errado? A Bíblia fala que nós nascemos em pecado. O erro não é pessoal, o erro é de nós nascermos num mundo caído. O pecado gera sofrimento, gera dor, gera doença, gera situações que não é de ordem pessoal, não tem culpa. Esse homem não era culpado de ser cego, seus pais não eram culpados deles. São circunstâncias da vida, são contingências da vida. E muitas vezes a gente se depara com situações que são, aos nossos olhos, imutáveis. Mas a gente também crê na palavra de Deus que diz que, aos olhos de Deus, nada é impossível. E aqui, de novo, na nossa tradução em português, fica difícil compreender. Mas se a gente fizer um pouquinho de exercício aqui, a gente vai entender o que Jesus está dizendo. A pergunta dos discípulos foi essa, então. Por que ele está cego? Ele está cego porque os seus pais fizeram alguma coisa ou ele fez alguma coisa? Olha como Jesus responde lá no versículo 3. Se você não está com a sua Bíblia aí, pegue, abra e acompanhe comigo. É muito importante isso, tá? Vai lá acompanhando. Olha o que Jesus fala no versículo 3. Nem uma coisa nem outra. Jesus está invalidando essa coisa de karma, ou essa coisa de consequências hereditárias, tá? Jesus está dizendo uma coisa nem outra. Jesus fala assim, ó, isto aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele, tá?
devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Numa compreensão maior, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a questão não é quem pecou ou deixou de pecar, tá? Essas coisas não estão em evidência aqui. Não é isso que é importante. O que é importante é o seguinte, é que eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, né? E eu posso mudar essa situação, eu posso transformar essa realidade, eu posso libertar, eu posso trazer visão a este homem. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. O fato é que a glória de Deus pode se manifestar aqui porque eu estou aqui. Eu sou a luz do mundo. E a presença de Jesus é uma ação transformadora, redentora da vida de todos nós, né? Então, o que Jesus está afirmando, vamos aproveitar que eu estou aqui, em vez de a gente ficar discutindo teologia sobre o porquê que ele está assim, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Eu posso fazer algo por esse homem. E ele efetivamente o fez. E então, ele diz aqui o texto, Jesus cuspiu no chão e misturou terra com a saliva. Alguém fala, nossa, pastor, que coisa esquisita que Jesus fez, né? Por que ele fez isso? Bom, se você começar a pesquisar, você não vai achar ninguém falando sobre isso. Mas eu tenho aqui algumas teorias ou observações que podem explicar, né, o porquê de Jesus ter feito isso. Eu acho que no primeiro momento Jesus fez isso para quebrar um padrão, para chamar a atenção, né, para fazer algo inusitado, para fazer algo fora da realidade, para fazer algo assim, não tem nada a ver, meu, cuspir no chão, passar barro ali, né? Às vezes a gente não acredita que Deus possa fazer alguma coisa. Deus age na contramão das coisas. Às vezes a vontade de Deus parece tão absurda, né? O que Deus pede da gente parece assim tão sem lógica. Fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas amém, o Senhor está falando para fazer, vamos fazer. Vamos crer, né? Um segundo aspecto, além desse de Jesus dramatizar e chamar a atenção das pessoas para aquilo que iria acontecer, a narrativa vai nos levar lá. Isso aqui é o começo de uma cena, é começo de um processo, de um objetivo do Senhor. Alguém já disse que, na verdade, o que Jesus fez aqui, ele mostrou a sua divindade. E faz uma alusão lá ao Gênesis. O que a Bíblia fala sobre a forma como Deus fez o homem? Deus fez o homem da onde? Do pó da terra. Não é verdade? Do pó da terra. E soprou nele o fôlego da vida. É como se Jeová, isso até me arrepia, é como se Jeová estivesse ali falando assim, olha, eu posso fazer o olho desse homem. Ele nasceu com esse problema no olho, mas eu posso refazer o olho desse homem, porque a luz do mundo está aqui. Deus estava aqui, o Emanuel estava aqui, o Deus conosco estava aqui. Nós acabamos de louvar o Senhor com aquele hino, ó, quão maravilhoso é esse nome, né? Ó, quão lindo esse nome é. Ele deixou a glória, ele veio aqui. E Jesus ficou aqui por um tempo, e quando aqui esteve, ele fez uma interferência na história. Ele mudou, ele transformou. E quem teve a oportunidade de ter contato com Jesus, teve experiências extraordinárias, né? E este homem foi uma destas pessoas. Então Jesus, ele agiu como Jeová, o Deus que cria do nada. Então aquele ato foi um ato de ação, de testemunho, de depoimento, de que Jesus não era qualquer um, era o Messias, era o Deus encarnado, era Jeová em carne e osso andando ali na Palestina. Eu acho que tem um outro exercício também, que é um exercício de fé, né? Porque Jesus tacou o lodo no olho desse homem e ele não viu imediatamente. Jesus falou, você vai lá se lavar no tanque. Eu não sei exatamente qual era a distância, mas vamos pensar que esse homem era cego. Ele sair de onde ele estava
para ir até o tanque era uma tarefa, não era uma tarefa simples. Mas ele obedeceu, ele creu. Às vezes a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Ele creu. Ele creu naquilo que Jesus havia dito. E talvez ele tenha falado assim, as pessoas ficam o tempo todo me questionando por que eu sou assim. A questão não é porque eu sou assim, mas é o que pode ser feito para mudar essa realidade. E quando ele ouviu Jesus falando, olha, o problema não é o pai dele, não é ele não tem nada a ver com isso. Mas é o seguinte, vamos mudar essa situação? Vem cá, garoto. Né? Olha, eu vou... Ele sentiu, né? Ele não deve ter visto, ele deve ter sentido um pouco de barro lá no olho. Falou assim, ó, não mexe, aí você vai lá e se lava. Quando você lavar, você vai ver. E o texto diz, né, que o homem foi, olha lá o final do versículo 7. O homem foi, lavou-se, e o que aconteceu? Voltou enxergando. Enxergando. Agora vamos ver os vizinhos aqui, ó. Os vizinhos e outros que conheciam ele perguntaram, escuta, não é esse aí o que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns disseram, é verdade, é ele. Né? Outros, mas não deve ser. Não, como assim? Parece com ele. Aí ele falou, escuta, vocês estão falando de mim e não me perguntam? Sou eu mesmo. Sou eu. Os caras falaram, você está brincando, rapaz? Como é que aconteceu esse negócio? Como é que você passou a ver? Né? Quem curou você? Como é que isso aconteceu? Aí ele falou, e olha, tanto que ele não conhecia Jesus muito bem. Ele falou assim, o homem chamado Jesus, né, misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e me disse, vá lavar-te no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. E onde está esse homem? Eu falei, não sei. Eu não sei onde é que ele está. É uma boa pergunta, eu não sei onde é que ele está. Né? E aí, como Jesus fez isso num dia de sábado, as pessoas resolveram, porque a autoridade espiritual naquela época era os líderes religiosos, né? Os fariseus, a seita dos fariseus, eles controlavam ali o culto, a adoração a Deus, e levaram esse homem, então, na presença dos fariseus. Olha o verso 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Então, veja bem, um dia de sábado. Jesus fez isso em um dia que os fariseus ensinavam que não podia ser feito absolutamente nada nesse dia. Né? Tal era a cegueira espiritual desses homens. Então, os fariseus encheram esse homem, então, de perguntas sobre o que havia acontecido com ele. O que aconteceu com você? E aí, aquele homem, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, na sua ignorância até, ele repete, olha, ele colocou terra com saliva nos meus olhos e depois eu me lavei e passei a enxergar. Olha como ele é simples. Aí os fariseus, incrédulos, e aqui é um outro tipo de pessoas. Nós temos os discípulos que passaram a olhar apenas o problema. Nós temos a multidão que ficou perplexa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E agora nós temos aqui os líderes religiosos, né, que questionavam o milagre por ter ocorrido num dia que, religiosamente falando, não podia se fazer tais milagres. Né? E eles respondem o seguinte no verso 16, este homem não é de Deus. Olha, e eu sempre falo isso, toma cuidado, porque a religião pode impedir você de ver a Deus. Tem pessoas que estão tão presas nos seus dogmas, nas suas doutrinas religiosas, que não conseguem enxergar Deus. Creem em Deus através de líderes que são, na verdade, falsos profetas, que alteram a palavra de Deus. Por isso, nós protestantes
ensinamos sempre que a nossa regra de fé e prática não é o que o pastor Newton fala, não é o que o pastor Paulo fala, mas é o que a palavra de Deus ensina. Ela é a nossa autoridade máxima. E se eu ou o reverendo Paulo não estivermos falando de acordo com as escrituras sagradas, considera anátema nosso ensino. E assim não só nosso, mas de qualquer outro pregador que distorça a palavra de Deus. Por isso cabe a mim e a você examinar as escrituras, porque elas são a nossa fonte de revelação segura da vontade e do propósito de Deus. Então, esses homens estavam tão cegos na sua religiosidade e tão temerosos com o que havia acontecido, porque, na verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo, e eles, então, falaram, esse homem não é de Deus. Porém, havia aqueles, entre os religiosos, que falaram, como assim não é de Deus? Como um pecador poderia fazer tal coisa? E houve, então, uma divergência entre eles. Então, Jesus abalou o impacto daquela religiosidade aparente que havia ali. E os fariseus, então, voltaram para esse homem e perguntaram, né? O que você diz sobre o homem que o curou? Queriam saber a respeito de Jesus. E esse homem, então, veja bem, ao ser indagado, ele começa a refletir. Ele fala, olha, pensando melhor, eu acho que esse Jesus, eu não sei nem onde é que ele está, não o conhecia, mas eu estou achando que ele deve ser profeta. Olha a palavra de Deus sendo pregada aos líderes religiosos, né? Os líderes, o que eles fizeram? Eles recusaram a crer. Não é possível. Olha a incredulidade. Não, esse cara não deve ser... Não foi cego. Você está com conversinha. Ele não foi cego. Eu preciso tirar essa... Chama lá o pai e a mãe dele. Ele não pode ter nascido cego. Irmãos, olha o que a incredulidade faz. Às vezes a gente está falando, e as pessoas não enxergam. A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, se você tem um amigo, um parente, um conhecido que não acredita, fala assim, você está perdendo tempo de ir para a igreja, de ficar cultuando a Deus, Deus não existe, sabe? Não entra em confronto. Ora para que Deus abra o entendimento dessas pessoas. Porque aqui essas pessoas estavam cegas. E às vezes tem uma fé distorcida, porque esses homens tinham fé em Deus, mas uma fé equivocada, uma fé errada. Às vezes tem muita gente que fala, não, eu creio em Deus. Mas crê de que forma que você crê? Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, sua fé em Deus não serve para nada. A verdadeira fé é a fé que professa ser Jesus, o Filho de Deus. A fé em Deus, por mera... toda religião leva para o céu? Não. A Bíblia que eu leio diz que não. Jesus diz que eu sou o caminho. Jesus não está falando, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a palavra de Deus também diz, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, pelos quais importa que sejamos salvos. Então, não é qualquer religião que salva, religião nenhuma salva, né? Nem a nossa religião salva. Religião não salva. Religião é só um meio de nós exercitarmos nosso serviço a Deus. O que salva é a fé em Jesus Cristo, né? E eles então se recusaram a crer, né? E mandaram chamar então seus pais. E aqui entra em cena também os pais desse moço. Olha, eles deveriam estar louvando e glorificando, né? E falando, olha, nosso filho, realmente ele é nosso filho, ele nasceu cego, eles deram testemunho, agora nós não sabemos o que aconteceu com ele e como ele passou a ver. E eles tinham medo. Olha como às vezes as pessoas ficam presas nos seus temores. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Tem gente que tem vergonha de professar sua fé em Jesus, de confessar e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A palavra de Deus diz assim, aquele que me negar diante dos homens,
eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu não sei o que aconteceu com os pais desse rapaz. A história não nos conta. Mas aqui eles estão longe. Eles não procuraram conhecer Jesus. Eles estavam muito mais presos no medo. Às vezes o medo nos afasta do Senhor. Eu quero crer que depois desse moço, ele foi e falou do amor de Jesus Cristo e levou seus pais a Cristo. Porque nós vamos ver, esse moço ainda não é convertido. Ele teve uma experiência de ser curado. Mas ele vai ter a segunda cura, que é a cura espiritual. Abriu os olhos da alma. Por enquanto ele foi curado apenas fisicamente. Mas agora, e daqui a pouco, ele vai conhecer o Messias. Ele ainda não conhece. Seus pais também não conhecem. Né? E aqui começa uma situação que eu acho que é irônica. É um dos textos mais irônicos e mais profundos de teologia que nós temos aqui. Né? Então, eles falam que, olha, pergunte a ele, idade tem. Né? E por quê? Porque havia uma ameaça, como diz o versículo 22 aqui, ó, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Deixa eu falar uma coisinha aqui, abrir um parênteses. A Bíblia fala de um tempo chamado Grande Tribulação. Um tempo em que professar o nome de Jesus será sinônimo de perseguição, de morte, de perda de direitos. Esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar porque a Bíblia fala desse tempo. Hoje nós podemos falar de Jesus e não sofrer nenhuma represária. Estamos aqui todos nos nossos lares, temos liberdade. Mas esse tempo de graça, esse tempo de liberdade religiosa, ele vai acabar. Né? A religião, a igreja, não vai subsistir. Quando eu creio no arrebatamento, quando a igreja for tirada daqui, um novo período vai se iniciar. E aqueles que não creram em Jesus, que não entregaram suas vidas para eles, vão ficar aqui. E esse período será um período de grande perseguição. E todos aqueles que negarem a Jesus sofrerão suas consequências. Né? Então aqui nós temos um texto que nos aponta isso. Os pais aqui ficaram com medo de serem punidos, de serem expulsos da sinagoga. Estavam muito mais presos na sua religião do que naquilo que haviam visto na vida do seu filho. Então, fecha esse parênteses. Então, pela segunda vez, ao versículo 24. Pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que este Jesus é pecador. Olha como a fé desse homem vai crescendo. Primeiro ele falou que não conhecia. Depois ele falou, ó, ele deve ser profeta. E aí quando ele é indagado, falando, ó, ele é pecador. Olha a lógica do raciocínio desse homem. Ele falou, olha, eu não estou aqui para julgar, eu não sei se ele é pecador. Eu não sei se ele é pecador, né? Mas eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Né? O que eu sei é o que aconteceu comigo. O que eu sei é o que aconteceu comigo. Mas o que ele fez? Aí esse homem perdeu a paciência e falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira. Eu já disse para vocês, né? Vocês não ouviram. Vocês não querem ouvir. A Bíblia fala que chegará um tempo em que as pessoas terão coceiras no ouvido por ouvirem a sã doutrina. Incomoda. Tem gente que ouvir de Jesus, ele fica... Satanás, quando ouve falar de Jesus, ele fica ouriçado. Vocês lembram o demoniado de... Onde é que é aquele lugar ali? Gadareno, da Gadária. O endemoniado da Gadária, quando Jesus chegou ali, e aquele homem estava possuído por espíritos malignos, aqueles espíritos falaram, Senhor, o Senhor veio nos atormentar antes da hora? Que Jesus então ora por aquele homem que vivia nas sepulturas,
e saiu uma legião de porcos dele, né? Saiu uma legião de demônios deles e caiu e encarnou nos porcos lá. Os porcos se lançaram no abismo e os donos dos porcos ficaram bravos com Jesus porque ele havia feito isso. Satanás fica incomodado, né? Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus causa desconforto, né? E aqui eu estou falando e vocês não querem ouvir. Vocês não estão entendendo, né? Eu já disse. Por que querem ouvir outra vez? Aí ele é irônico. Aí ele faz uma pergunta. Ele fala, por um acaso, vocês querem se tornar discípulos dele? Ele dá uma aqui. Vocês querem se tornar discípulos? Os caras ficaram bravos com Jesus. Você está de brincadeira, né? E aí fazem uma declaração para ele que ele não tinha parado para pensar, né? Então, eles o insultaram. A gente não sabe o que falaram para ele. Aqui só está registrado isso aqui. Mas deve ter falado um monte de outras coisas. Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem este homem. Aí, de novo, olha o homem que não te conhecia Deus, não conhecia nada, quebrando as barreiras. Nossa, é estranho isso aí que vocês estão dizendo, né? Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Como assim? Vocês não são líderes? Ele começa a questionar, né? Sabemos que Deus... Olha lá o homem ensinando teologia agora para os líderes religiosos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o quem? Que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Neste momento, olha lá, era uma cura que ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Ele falou, olha, eu estava aqui, o cara chegou, começaram a conversar sobre mim, perguntarem se o meu problema era um problema de familiar, se era um problema meu, e o homem foi aqui, cuspiu no chão, falou que não era essa questão. Ele simplesmente olhou para mim e cuspiu e fez um lodo e colocou no meu olho, e ele disse para os discípulos dele lá que o importante é que ele podia me curar, que ele era um Deus presente, que ele era o Jeová, e ele me curou e mandou eu lavar, eu me lavei, e eu estou aqui dando explicação faz 3 dias para todo mundo e ninguém consegue me entender, e vocês não conseguem me entender, e eu não sei mais o que eu falo, entendeu? Eu acho que ele é profeta mesmo, e pensando melhor, eu acho que ele deve ser um enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz. E como que Deus vai ouvir um pecador? Ele é um servo de Deus. Se ele não fosse de Deus, ele não faria o que... E ele está pronto para se converter aqui, ó. E aí os fariseus ainda continuam. Você nasceu inteiramente pecador. Olha o que o fanatismo faz. O pecado do outro é maior que o meu. Cuidado com aquela oração que eu já vi algumas pessoas. Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Você é igual a todo mundo. Você é pecador como todo mundo. A Bíblia fala que não há um justo, não há um sequer. Você tem que agradecer a Deus pela graça e misericórdia do Senhor ter te alcançado. De você ter ouvido a voz do Senhor e Ele ter aberto os teus olhos, Ele ter curado a tua visão. Mas você é pecador, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, né? Nós não somos melhores. Nós devemos condescender, nós devemos compreender, nós devemos orar uns pelos outros. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer nos ensinar? E o expulsaram. O expulsaram. A narrativa, teoricamente, acabaria aqui. Mas o grande milagre está por acontecer. E a grande mensagem não é essa aqui. A grande mensagem é o que vem a seguir. Quando Jesus soube do que havia acontecido, Jesus procurou o homem. E lhe disse, você crê no Filho do Homem? Essa expressão, você crê no Filho do Homem? Para nós pode não parecer que significa isso, mas eles tinham um contexto. Em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz o seguinte,
Daniel falando de uma visão. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com asas, vindo com as nuvens dos céus. E ele aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridades, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Quando ouvimos na Bíblia a expressão filho do homem, nós não estamos vendo um Jesus humilhado, ultrajado, moído, mas nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que reina e vive, como diz o Salmo 2, aquele que vai reger as nações com braço de ferro. É o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová presente. E quando ele fala, você crê no Filho do Homem, esse homem pergunta, quem é ele, Senhor? E Jesus fala, eu quero crer nele. Esse homem já estava aberto, quando ele viu Jesus, ele falou, esse cara tem alguma coisa diferente, eu preciso experimentar, eu preciso saber o que é essa diferença. Talvez você tenha ouvido de Jesus ao longo da sua vida, talvez você tenha sido abordado durante muito tempo com o Evangelho. Deus tem chamado você de várias maneiras, e talvez você até hoje não teve um encontro pessoal com Jesus. Você tem recebido bênçãos de Deus, como esse cego recebeu a visão. Mas talvez você ainda não passou por um processo de nascimento, de transformação, de renovação. Talvez a sua alma ainda esteja presa nesse mundo, nos valores desse mundo. Mas eu quero dizer para você que assim como esse homem foi liberto, ao encontrar-se com Jesus, Deus pode hoje te libertar. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para você, foi a pergunta que Jesus fez para esse cego. Você crê no Filho do Homem? Você crê no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que vive e reina eternamente, aquele que foi morto, mas ressuscitou, está nos céus e há de voltar para buscar os seus, para reinar com ele? Você crê nisso? Não é crer no Jesus histórico apenas, naquele que fez grandes milagres na história, mas naquele que morreu pelos teus pecados, o Filho do Homem, porque nós vamos reinar com ele. Você crê nisso? Esse homem fez uma pergunta, Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus falou, sou eu. Você ouviu e ele está falando com você. E esse versículo 38, eu quero, se você ainda não fez essa oração, eu quero desafiar você a fazer. Que você transforme este versículo nas suas palavras. Que você possa dizer como esse homem disse, Senhor, sim, eu creio. Sim, eu creio. E quando a gente crê, e quando a gente acredita no Jesus, que é o Filho de Deus, no Emmanuel, no Deus conosco, nós o adoramos. E diz o texto que aquele homem adorou a Jesus. E aqui foi a grande cura. A grande cura. Começou com aquele barro, curando um olho físico, mas aqui curou a vida, restaurou a salvação, transformou esse homem, deu a ele a vida eterna. E essa é a cura, a luz do mundo. Jesus é a luz que veio para libertar, dar vista aos cegos. Diz lá o texto que quando João Batista estava preso, e João Batista mandou perguntar se Jesus era o Cristo. E Jesus falou o seguinte, aos discípulos de João, diga para o João que o cego vem, os aleijados andam, né? E aí, como assim, olha, chegou o reino de Deus. O reino de Deus transforma nossas vidas. Talvez aqui nessa vida, nós ainda tenhamos nossas mazelas, nossas sequelas do pecado. Nem todo mundo foi curado fisicamente, mas todos podem ser curados espiritualmente. Porque nós teremos, a Bíblia fala que nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Né? Paulo teve um problema sério de saúde, ele clamou a Deus. Estudamos isso quarta-feira passada.
Ele clamou a Deus para Deus curá-lo de um problema de visão. E Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Fica tranquilo. Mas hoje o Paulo tem a visão plena, porque ele está na presença de Deus. E um dia nós vamos ter um corpo perfeito, sem nenhuma sequela. Eu não sei se você tem alguma enfermidade física, alguma limitação física. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Liberta o seu coração. Aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Porque um dia você vai ter um corpo glorificado como é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nenhuma dor, nenhuma velhice, nenhuma deficiência vai poder mais prender você. Porque você viverá no novo céu e na nova terra. E aqui, então, terminando o nosso texto. Jesus, então, alguns fariseus, de novo os fariseus, olha aqui, ó. Alguns fariseus que estavam perto, podiam ter falado, Senhor, eu também creio no Filho do Homem, eu também quero adorá-lo. E alguns fariseus que estavam perto, ouvindo, perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Como é que é? Não, você está dizendo aí que a gente é cego? Não. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que pode ver. Sabe qual é a maior culpa? É você achar que você é perfeito. Jesus está fazendo uma brincadeirinha aqui. É achar que você não precisa. Não, eu não vim para... Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem se acha perfeito. Quem se acha perfeito não precisa de mim. Todos nós somos cegos. Todos nós nascemos cegos. Espiritualmente cegos. Espiritualmente cegos. Se você ainda está cego, Deus quer dar visão a você. Deus quer abrir os teus olhos. Não faça como esses homens que se achavam. Não, nós não somos cegos. Todo mundo é cego. Até ser alcançado e liberto por Jesus. Eu sou a luz do mundo. É essa luz que quer penetrar no meu coração, no seu coração, no nosso coração. E nos fazer ver a glória do Senhor. E o adorá-lo. Vamos adorar o Senhor. Porque Ele veio a este mundo para nos libertar, para nos trazer visão, para nos curar, para nos restaurar, para a sua honra e para a sua glória. Um dia nós vamos morar com Ele e vamos reinar eternamente com Ele. Porque Ele nos adotou na sua família como seus filhos amados. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, reverendo Newton, pela palavra. Que o Senhor, assim como falou comigo, que Ele tenha falado a cada um dos irmãos. Que nós possamos responder, quando questionados, se cremos no Filho do Homem, que a gente possa responder que sim. Nesse momento, nós vamos partir para a celebração da ceia do Senhor, deste Senhor que nós acabamos de ouvir, deste Senhor que tira a cegueira, mesmo daquele que nasceu dessa forma, nós vamos obedecer o ensinamento dele e vamos tomar a ceia do Senhor. Então eu convido vocês que estão com seus elementos aí, que já os preparem, junto com a família, que neste momento é um momento muito especial. Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios que ele recebeu do Senhor o que também nos ensinou. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso
em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse é um momento, como foi falado hoje de manhã pelo nosso irmão Márcio, é um momento em que nós anunciamos a morte de Cristo. E esse momento, ele é um memorial, mas não um memorial de tristeza, não um memorial de lamentação, porque Cristo morreu, mas esse momento é uma declaração de vitória, porque Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue e ressuscitou. E através do seu corpo e do seu sangue, nós recebemos a vida eterna. Pelo seu sacrifício, nós estamos aqui. E nós estaremos juntos um dia, junto com ele, ceando na mesma mesa, Jesus, eu, você, os nossos irmãos todos. Vamos orar nesse momento, consagrando os elementos ao Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez pelo sacrifício de Cristo. Te agradecemos, ó Senhor, porque além de vir e passar por todas as situações, entregou, ó Senhor, a sua própria vida para nos dar a vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo e pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, mais uma vez com a sua igreja reunida, anunciando a morte de Cristo. Anunciando, Senhor, que sim, ele morreu, mas ressuscitou. Nesse momento, ó Senhor, apresentamos os elementos, ó Pai, o pão e o suco de uva, que representa o teu corpo e o teu sangue. E pedimos, ó Pai, que através desses elementos e através da sua misericórdia, pelo teu Santo Espírito, que nós tenhamos o nosso espírito alimentado, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a ter a nossa fé fortalecida e que nós tenhamos, ó Pai, a cada instante, a cada respirar, a cada batida dos nossos corações, a esperança, a certeza da vida eterna em Ti renovada, Pai. Que nada venha abalar a nossa certeza. Que nada venha atingir, ó Senhor, a nossa esperança em Ti. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por mais essa oportunidade. E mais uma vez, como igreja, estamos aqui anunciando a Sua morte até que o Senhor venha. E esperamos, ó Pai, um dia estarmos todos juntos, reunidos, numa só mesa, ceando juntamente contigo. Obrigado, Pai, por tamanho privilégio. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos agora, irmãos. Primeiro com o pão. Pegue o pão, sirva, distribua para os seus familiares, vocês que estão com a sua família, para que a gente possa participar junto do pão. Este é o meu corpo, que é entregue por cada um de nós, por cada um de vocês. Comam até que o Senhor volte. Da mesma forma, com o cálice, esse cálice é a nova aliança, confirmada no sangue de Cristo. Tomamos todos, anunciando mais uma vez a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós estamos aqui, irmãos, tomando a ceia, mas um dia estaremos todos juntos, tomando junto com o Senhor. Nesse momento eu vou pedir para o reverendo Newton fazer a oração final e impetrar a bênção, para que depois possamos partir para os avisos e finalizar o nosso culto. Antes da gente orar, quero só trazer uma palavrinha. A Dalva acabou falando aqui comigo, né? Que esse seja o último.
A gente não para pensar nisso, né? A gente acha, pode ser que essa seja a nossa última ceia que a gente esteja tomando aqui, se Jesus pode voltar. Né? Já pensou? Foi a última ceia que a gente fez aqui? E a gente vai para o céu agora? Tomara, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe para fazermos parte da sua família. O Senhor nos libertou, como diz a tua palavra, do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. E aqui, como igreja do Senhor, como povo teu, Senhor, nós temos militado, nós temos trabalhado, nós temos servido. E nós temos, Senhor, participado desde a morte do Senhor naquela cruz, ano após ano, da Santa Ceia, trazendo à memória aquele sacrifício. Nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos. Nós não sabemos quantos anos ainda teremos. Mas a nossa oração é aquela que o Senhor nos ensinou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos preparados para sermos levados, Senhor, para vivermos a eternidade com o Senhor. Fortaleça a nossa fé em Ti, Senhor. Que esses elementos, que esse pão e que esse suco que acabamos de tomar, possa ser testemunha viva daquilo que nós cremos, que o seu sangue e o teu corpo que foi moído naquela cruz são suficientes para nos libertar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Abençoa cada irmão que participou, cada um que comeu desses elementos. Que a sua fé, a sua confiança no Senhor se renove e que possam viver, Senhor, na tua presença, aguardando a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sobre tua família, sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.